Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de Um Milagre, filme da Netflix lançado em 2022, dirigido por Sebastian Lelio e baseado em um livro de mesmo nome de Emma Donoghue. Lembrando que a análise contém spoilers. Nesse vídeo eu quero não só explicar os símbolos e metáforas presentes na obra, como também traçar um paralelo com a realidade em que vivemos. Será que todos nós também não estamos presos em narrativas e precisamos delas para aceitarmos verdades tidas como duras demais? Como a psicologia explica esse fenômeno? Como podemos entender a narrativa na qual estamos inseridos e até mesmo tomar o controle dela? Para facilitar a organização dos temas, eu dividi a análise em vários capítulos. Sem mais delongas, vamos ao primeiro. 1. O poder da narrativa. O filme começa com a narração da atriz Ruth Bradley, que interpreta a personagem Meg Ryan no filme. Essa quebra da quarta parede ocorre tanto na primeira e na última cena, como em alguns momentos durante o filme. Nessa narração, Ruth apresenta o tema central de O Milagre, o poder das narrativas. Se analisarmos a situação por um viés ainda mais metalinguístico, podemos pensar em nós mesmos apagando a luz da sala da TV a fim de mergulharmos em um mundo que sabemos ser fictício. A gente acaba acreditando nessas histórias porque elas trazem paralelos metafóricos e simbólicos que traduzem nossa própria realidade. Em um de seus discursos, o escritor Neil Gaiman disse que a ficção nos torna mais empáticos, nos coloca dentro da mente de outras pessoas, nos dá a dádiva de ver o mundo através de seus olhos. A ficção é uma mentira que nos conta verdades repetidamente. Esse canal, por exemplo, explica como as mentiras do cinema são sustentadas pelas verdades psicológicas presentes na realidade. Por exemplo, quando assistimos ao herói épico erguer sua espada contra um inimigo mais poderoso, somos tomados pela emoção virtuosa da coragem. Essas emoções despertadas pelas histórias que consumimos nos ajudam a elaborar nossos próprios conflitos internos. Se o protagonista foi capaz de derrotar aquele vilão ardiloso, talvez eu também consiga acordar amanhã e ser corajoso, procurar um emprego, discutir meu relacionamento, conversar com meu filho sobre um problema. Enfim, a atriz Ruth Bradley conta para os espectadores como os atores e atrizes acreditam estarem vivendo naquela história, apesar de todo o set de filmagem estar visível e o cenário ser uma mera ilusão. O plano simbólico é tão transformador e vivo quanto a realidade. Aliás, é exatamente esse o ponto central de Um Milagre. Assim como somos transformados por histórias fictícias, assim como os atores acreditam que são outras pessoas, certos personagens daquela história acreditam que o milagre de Anna é real, apesar de todas as evidências contrárias. A narrativa tem o poder, ao mesmo tempo benéfico e destruidor, de transformar vidas. 2. Ciência versus fé. A protagonista do filme, a enfermeira inglesa Libby Wright, interpretada por Florence Pugh, é contratada para observar e se certificar de que Anna, uma garota que milagrosamente havia sobrevivido por 4 meses sem se alimentar, de fato não estava recebendo comidas escondidas. Ela deveria revezar turnos com uma freira, enfatizando outro tema do filme, que é a ciência versus a fé. Depois de passar uns dias tentando entender o que acontecia na casa, Libby percebe que Anna era alimentada pela mãe através de beijos, pelos quais ela passava a comida mastigada para a boca da menina. Existe toda uma metáfora sobre essa ser a forma dos pássaros alimentarem seus filhotes, mas vou discutir isso em um capítulo específico sobre símbolos e metáforas. Enfim, o que é relevante aqui é que tanto Anna quanto sua mãe Kitty acreditam que a comida mastigada passada daquela forma não é de fato comida, mas sim maná do céu, que também vou explicar melhor o significado no capítulo seguinte. O fato é que tanto Kitty quanto Anna acreditam naquela verdade. Anna, por ser criança, é totalmente sugestionável, por isso não tem capacidade de questionar essa narrativa. Já Kitty, por ser adulta e já ter um senso crítico mais sofisticado, encontra-se em conflito com a narrativa. Quando é confrontada por Libby, sua expressão facial revela um misto de preocupação pela saúde da filha, misturada à fé de que aquele processo era necessário para a salvação da alma de Anna e do seu filho morto. Fazendo o paralelo com a narração do início do filme, é como se ela soubesse que tudo não passava de uma encenação, mas estava tão predisposta a acreditar naquela narrativa que sua mente criava uma abstração pré-consciente, da mesma forma que os atores e atrizes fazem quando estão diante das câmeras. Mas o que seria uma abstração pré-consciente? Na teoria freudiana, normalmente se usa um iceberg para explicar as 3 instâncias da mente.
O iceberg é dividido em 3 partes, sendo que a mais submersa representa a inconsciência, o centro a pré-consciência e a porção superior a consciência. Sendo assim, o pré-consciente é o estado da nossa mente que não está nem totalmente imerso na inacessibilidade do inconsciente, nem totalmente presente à luz da consciência. A narrativa verbalizada por Kitty é a de que o beijo de uma mãe é sagrado, o que torna tudo mais plausível para justificá-lo como um alimento divino. Traçando um paralelo com o mundo atual e uma narrativa do marketing, pense nos ovos das galinhas felizes. A grande maioria das pessoas sabe que existe crueldade animal nessa indústria. Todavia, a narrativa trazida pela embalagem faz com que as emoções relacionadas a isso sejam temporariamente rechaçadas à instância pré-consciente. Afinal, elas querem comprar o ovo, embora sem nenhum conflito. Outro fato interessante é que, por mais que Lib represente o ceticismo, por vezes ela também entra em conflito com essa instância da pré-consciência. Durante a noite, de volta à taverna onde está hospedada, ela coloca os sapatinhos de lã que pertenciam à sua falecida filha sobre a cama e bebe algo em um vidro de remédio. Qualquer tipo de substância que altere o estado de consciência aumenta consequentemente a sugestionabilidade a delírios e, em alguns casos, até a alucinações. Pessoas que usam chás alucinógenos juram ter tido contato com extraterrestres, mas o exemplo nem precisa ser tão extremo. Bastam uns drinks a mais para um sujeito acreditar piamente que está sendo traído. Durante a noite, à meia luz, ela coloca apenas a ponta do pé no lago da inconsciência. Ela volta ao seu passado, se entrega às memórias e às fantasias e até mesmo altera seu estado de consciência. Apesar de ela ser predominantemente racional e cética, nesses momentos ela se entrega temporariamente, de maneira ritualística, aos conteúdos que são simbólicos e até mesmo irracionais. Se Kitty é predominantemente uma pessoa de fé que tem lapsos de razão, Lib é seu oposto. É uma pessoa racional que tem lapsos de dúvidas. As duas representam um movimento pendular e enantiodrômico presente em todos os seres humanos. Aliás, é sobre isso que vou falar no próximo capítulo. 3. Símbolos e metáforas. O milagre nos presenteia com diversas metáforas e simbologias. Comecemos pelo brinquedo que apresenta a imagem de um pássaro engaiolado, mas ao ser girado, o mesmo pássaro está livre. Enquanto brinca, Anna diz as palavras fora, dentro, as mesmíssimas palavras ditas na última cena do filme pela atriz Ruth Bradley. Mas afinal, o que elas querem dizer? O pássaro é uma metáfora às próprias personagens, que oscilam em movimentos opostos. Um conceito filosófico criado por Heráclito 450 anos antes de Cristo e desenvolvido por Carl Gustav Jung em sua teoria de psicologia analítica. Perceba que o brinquedo vai e volta, assim como o pêndulo de um relógio de parede. O pássaro está preso e é liberto, mas depois volta a ser preso ad infinitum. No filme, essa oscilação entre opostos representa a oscilação das personagens entre racionalidade e irracionalidade, ciência e fé. Ou quem sabe, a liberdade trazida pelo conhecimento, pela verdade e a prisão da ignorância baseada em um conceito ilógico. Até mesmo a protagonista se questiona em certo momento a veracidade daquela situação. Em uma conversa com o jornalista Will Barne, antes de descobrir como Anna recebia a comida, ela parece confusa pelo fato da menina acreditar mesmo na narrativa e ela de fato não tê-la visto receber comida. Na maior parte do tempo, Lib está livre, mas em alguns momentos ela se sente presa diante daquele enigma. Aliás, o fato do brinquedo apresentar a figura de um pássaro é uma alusão à própria estratégia de Kitty para alimentar Anna. Assim como a ave que passa o alimento ao filhote usando a boca, ela o mastiga, simbolicamente transformando-o em maná do céu e alimenta a filha. Aliás, sobre o maná do céu, trata-se de uma referência bíblica a uma substância provida milagrosamente por Deus que serviu como principal alimento aos israelitas durante a peregrinação no deserto. 4. O controle da narrativa. Outra discussão interessante que o filme traz é sobre o controle da narrativa. Mesmo depois que Lib desvenda o segredo por trás do suposto milagre envolvendo Anna, o comitê da cidade se recusa a acreditar em suas conclusões. Esse comitê é formado apenas por homens poderosos e influentes daquele vilarejo, como por exemplo o padre e o médico. Ao serem questionados, os integrantes do comitê não apenas desacreditam e humilham Lib, como também tomam controle da narrativa que lhes é conveniente. No caso, eles queriam que o milagre fosse verdade para que a história se espalhasse, atraindo pessoas de outros locais para o vilarejo.
Ao perceber que dialogar e apresentar evidências não funcionaria, Libby executa um plano baseado em criar uma nova narrativa que eles acreditassem e que fosse conveniente para eles. No caso, ela causa um incêndio e diz que a garota havia morrido momentos antes. O detalhe de não ter encontrado os restos de seus ossos contribui para que o local fosse considerado o palco de um milagre, o que continuaria atraindo pessoas para lá. Libby também precisa criar uma narrativa para levar Anna de sua casa e fazê-la comer, já que a garota acreditava que precisava salvar o irmão e a si mesma das chamas eternas do inferno, ao qual ambos estavam condenados em razão dos abusos que ela sofreu por parte dele. Sendo assim, a protagonista cria uma narrativa de que Anna morreria, mas uma nova garota chamada Nan tomaria seu lugar. Só assim ela aceita participar do plano de Libby, que a leva embora do vilarejo para recomeçar a vida com ela e com Will. A grande mensagem aqui é que na maioria das vezes evidências não bastam. As pessoas precisam de uma história conveniente que se alinhe às suas próprias convicções. No final, as pessoas só acreditam naquilo que estão predispostas a acreditar, mesmo que todas as evidências digam o contrário. E antes de passarmos para a conclusão, eu vou te convidar a me seguir no Instagram @minutosdesanidade, caso queira saber minha nota para este filme e um mini review, além de acompanhar meus outros posts sobre psicologia. 5. Conclusão. Acho interessante esses filmes que propõem reflexões metalinguísticas, e no caso de O Milagre, essas quebras da quarta parede se encaixam aos temas propostos. O problema, a meu ver, é que a personagem de Ruth Bradley não se encaixa muito bem na trama, já que ela existe apenas para interagir em off com o público. Por isso, ela se torna mais um artifício de roteiro do que uma personagem coerente com a narrativa. Ainda assim, as discussões psicológicas em torno de Um Milagre são relevantes e extremamente atuais. O cenário pouco importa, já que o filme se passa na Irlanda do século XIX, mas poderia muito bem se passar no Brasil de 2022. É por sua atemporalidade que em outros momentos voltaremos a assisti-lo para descobrir novos insights. E você, o que achou de Um Milagre? Deixa aí nos comentários, além disso deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.